Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz divina esteja agora na sua vida. Aliás, que a paz divina permaneça na sua vida. Eu acredito que a presença de Deus, ela é algo que não tem nada igual. E quando temos a paz, essa paz que o mundo não dá, Jesus disse isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo tenta oferecer uma paz, mas o que nós, seres humanos, precisamos é da paz de Cristo. E a paz de Cristo vem através da comunhão com Deus. Nós, seres humanos, só podemos de fato ser felizes quando estamos em comunhão com Deus. Porque nada desta vida, nada, pode trazer esta paz que vem deste lugar maravilhoso, aonde emana a bênção de Deus. Meus irmãos, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Nós recebemos o segredo de Deus. Nós estamos vivendo nesta vida cheia de turbulências, mas nós somos privilegiados, porque o que Cristo fez há mais de 2000 anos atrás alcançou as nossas vidas. Na verdade, este era o grande propósito de alcançar. Por isso que ele ordenou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando a guardar o que eu vos tenho ensinado. A palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra de libertação, ela acontece porque nós precisamos ser libertos. Há muitas coisas na vida do ser humano que precisa da ajuda divina. E Jesus Cristo nos dá este acesso, o acesso ao Pai, o acesso a receber de Deus esta comunhão maravilhosa, sem que a gente tenha que pagar o preço. Quem pagou o preço para eu e você termos a comunhão com o nosso Criador foi Jesus Cristo na cruz. Queridos, o Evangelho de Cristo é simples. Jesus tinha uma proposta. E esta proposta chegou aos homens, chegou até nós. Esta proposta do verdadeiro Evangelho, do Evangelho de Cristo, do Evangelho divino, é real. E Jesus fez a parte dele, e louvado seja Deus, porque se não fosse tantos irmãos pregando o Evangelho, se não tivesse a Bíblia Sagrada, o que seria das nossas vidas? O que nós devemos tomar muito cuidado é com os tantos achismos que existem no nosso meio nos dias de hoje. Cristo
poder de Deus é inerente aos que verdadeiramente são dele. Mas existem muitos que estão pregando um evangelho folclórico, um evangelho humano que não transforma a vida de ninguém. Nós, pecadores, precisamos ser alcançados pelo evangelho legítimo, porque quando levamos o evangelho sem mistura, o evangelho que não conduz ser humano nenhum à autoglorificação, esses evangelhos dos falsos poderes, só Jesus Cristo pode transformar a vida de um ser humano. Só a mensagem da cruz, só o mover do Espírito Santo. Nós não podemos nos deixar ser enveredados por homens, por líderes, por pessoas que usam a Bíblia para construir o seu reinado. Irmãos, Igreja de Cristo é a igreja libertadora. Igreja de Cristo é aquela igreja que não busca os seus próprios interesses. Igreja de Cristo é aquela que as pessoas estão se importando com o seu próximo. A Igreja de Cristo, ela não busca o reino deste mundo. A Igreja de Cristo não busca os valores desta vida. O Evangelho de Cristo é invertido do mundo. O mundo tem um tipo de busca de sucesso. A busca de sucesso, segundo Deus, é buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é governo. Se você é governado pelos interesses deste mundo, você não morreu. Você não nasceu de novo. Você não compreendeu que a prioridade é o reino, as coisas do reino, o mover do reino, como se age no reino, né? No mundo age de um jeito, no reino é totalmente diferente. Jesus disse que quando alguém te obrigar a dar uma capa, dá outra. Se andar um quilômetro, ande 2. Não sejamos vingativos. A forma, o jeito, o comando é diferente. Nós não estamos mais vivendo a nossa própria vida. Então, a gente que realmente milita o evangelho legítimo, nós não podemos viver debaixo da natureza humana. Nós precisamos viver debaixo da mente de Cristo. Nós precisamos pautar as nossas decisões não segundo os homens, mas segundo a Deus. Como Jesus agiria nesse momento? Como ele tomaria esta decisão? O Senhor transformou nossas vidas, tirou do lamaçal de pecado e deu uma nova natureza. Essa natureza nova é para servir. Mas alguém pode dizer, eu não sou bobo, meus amados irmãos. O mundo utiliza de verbos totalmente demoníacos. Nós realmente não somos bobos, nós somos abençoadores. Se certas pessoas não te pagam o que deve, você deveria entender que deveria abrir mão, porque
Porque Deus conhece as verdades, as nossas atitudes. E quando alguém tira da nossa vida alguma coisa, Deus é justo. Ele coloca. Ele dá a bênção. Uma vez eu estava no avião e alguém sentou no meu lugar na janela, e eu gosto de vir na janela no avião. E fiquei meio que me murmurando, porque a pessoa me olhava assim, sabia que estava errado. Aí eu falei, vou pegar uma palavra. E a palavra que Deus me deu, que eu tenho que ser dado às boas obras. Aí eu virei e falei assim, Senhor, eu libero essa janela do avião para esta pessoa. Queridos, eu tinha que pegar um outro avião. E naquele outro avião, eu estava sentado em outro setor. O que aconteceu é que o rapaz que era da janela virou para outra pessoa e falou assim, você não quer sentar na minha janela? E ela disse para mim, moço, o senhor quer sentar na janela? Meus queridos, o avião fez um pouso. E antes dele fazer o pouso, eu já desci no aeroporto do Rio de Janeiro tantas vezes. Só que naquele dia, naquele pouso diferenciado, eu filmei uma imagem que eu nunca vi e fiquei maravilhado. O que eu entendi? Deus trabalha quando a gente se entrega para Ele. Aquela cadeira não era minha, aquela janela não era minha, mas era uma janela muito melhor do que a que eu teria. Porque a que eu não teria uma visibilidade tão linda como tive quando peguei o outro avião. É Deus que nos honra. É Deus que faz a mudança. O caminho dos homens ali seria reclamar com a aeromoça, mas eu não reclamei. Eu fiquei meio velhaco comigo mesmo, mas falei com meu Deus. Coisa simples, coisa bem simples, mas que Deus me mostrou. Abre mão, faça boa obra para ela. E Deus me colocou num lugar muito melhor. São coisas simples, mas que Deus nos ensina. Nós não podemos ser governados pela razão. Nós temos que ser governados pelos princípios da palavra de Deus. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, Deus começa a se alegrar de nossas vidas. Deus começa a se relacionar com as nossas vidas. Deus começa a dar experiências sobrenaturais para as nossas vidas. Eu poderia citar outros exemplos, mas eu quis citar este que me veio agora com a maior das simplicidades. Eu tive um exemplo maior na compra da casa. Eu ia comprar uma casa, mas Deus falou para eu dizimar na mão de um líder. É uma experiência pessoal. Tinha um amigo que estava abrindo uma igreja num determinado bairro e eu queria comprar uma casa, mas eu vi a dificuldade dele de iniciar aquele trabalho, comprar as cadeiras e etc. E eu emprestei aquele dinheiro para ele. Queridos, quando eu recebi aquele dinheiro de volta depois de um tempo, aquele homem de Deus me pagou. E Deus falou assim, dizima na mão dele. Eu não entendi nada. Eu não entendi, mas o meu coração era
palpitava e eu sentia que eu tinha que pegar do meu dinheiro e dizimar na mão daquele homem. Quando eu desci as escadas, encontrei a dona da casa e ela diminuiu. Ô, seu Ângelo, senhor, vamos fechar negócio? Eu falei, vai depender. Ela falou, eu vou diminuir 10 mil reais na casa. Queridos, são coisas pessoais, decisões pessoais, que Deus, quando a gente obedece, Ele nos honra. Nós precisamos ser governados pelos princípios da palavra. Nós não podemos ser mais governados pela razão. É Deus que vai andar nas nossas vidas. É Deus. E como que a gente vê Deus andando nas nossas vidas? É bem simples. Temos que temer a Ele. Porque o temor a Deus nos faz ser íntimo de Deus. Então, são portas espirituais, vida de oração, vida na palavra, na leitura. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Como que a palavra de Deus de Cristo vai habitar ricamente dentro de mim, do bom depósito? Como isso vai acontecer se eu não tenho intimidade com a palavra dele? E é a palavra dele, é ele que faz toda a diferença dentro das nossas vidas. Por isso, Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude a andar nesta comunhão, que o Evangelho, que a morte de Jesus, que o sangue de Jesus, que as obras de Jesus, que tudo aquilo que está envolvido com a vontade de Deus para as nossas vidas aconteça. Busque o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Um grande abraço e um ótimo dia.